Oi, turma, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre análise gráfica agora, tá? E usando também pano de fundo o coronavírus. Navegando aí nas redes sociais, eu deparei com esse site aqui, tá? Alguém sugeriu, eu visitei, achei interessante. Ele separa os países em três grupos e faz o gráfico, né, desses países para a gente analisar como é que eles estão na situação do combate ao coronavírus. Então, se ele separa lá o grupo dos que estão vencendo o coronavírus, os que estão quase lá e os que precisam de ações ainda. Olha só, vamos analisar aqui o gráfico do que estão vencendo, né? Todo gráfico tem o eixo horizontal, que aqui no caso são as datas, né? Aqui é o mês e aqui é o dia. Lembrando que nos Estados Unidos é invertido, tá? Esse site americano. E na vertical também tem o eixo, só que aqui eles não desenharam esse eixo vertical aqui, tá? Que seria a quantidade, o número de casos, tá? Então aqui seria a quantidade. Eles não colocaram, mas fica subentendido. Então no início aqui da pandemia, lá no mês 2, né, fevereiro, eles tinham o quê? Os que estão vencendo tem poucos casos aqui, ó. Aqui deu o quê? 2 casos, 3 casos. Passa o dia, continua com esses mesmos dois casos. Aí passa o dia, continua com mais dois. Então você tem 2, 4, 6 casos aqui acumulados, né? Vai passando. Aí, de repente, começa a crescer. Passa aqui para 10 casos, depois passa para 20 casos. E aí vai. Você vai somando tudo isso aqui até ter o que chama de pico, né? O total. Depois começa a diminuir até voltar aos patamares iniciais aqui, ó, que é quando a pandemia está controlada de novo. Voltou o que era antes. Bom, esse é o gráfico do que estão vencendo, né? Eles já subiram demais, tiveram o pico da curva, depois começaram a descer rapidamente. Os países que estão quase lá também tiveram um aumento rápido, tiveram aqui o pico da curva, o pico do contágio, foi nessa data aqui mais ou menos, né? E depois começou a cair. Mas ainda não chegou no patamar inicial lá, ó, olha só como é que era lá no início. Antes de começar a subir a curva, ainda não chegou aqui, ó. O ideal é que essa curva aqui, ó, que essa curva de contágio chegue até aqui embaixo e se estabilize. Esse é o ideal. Por isso que eles estão quase chegando lá. E o terceiro grupo é os que estão precisando de ações ainda, né? Começou a subir aqui a curva rapidamente, atingiram o topo alguns, outros nem chegaram a atingir o topo ainda e começou a cair, né? Então vamos ver aqui alguns países que eles separaram lá, tá? Vamos começar pelos o grupo dos que estão vencendo. A Áustria, por exemplo, aqui, ó. Ela teve o pico do contágio em torno do dia 23, 24, 25 por aí, né? Isso aqui é de 22/3, ó, mais ou menos aqui, né? Então, por aqui. Teve o pico do contágio. E depois que aconteceu o pico aqui, começou a descer e tal, e voltou aqui aos patamares iniciais. Se você observar aqui, ó, no início de março a curva começou a subir. E depois, no início de maio, ela chegou na mesma altura que estava antes aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, continua na mesma altura. Então, durou quanto tempo essa fase aí de subida, subiu, né? Atingiu o pico, depois desceu. Qual foi o período que aconteceu aqui? Em torno de 2 meses, mais ou menos 2 meses, tá? Arredondando isso aí. Outro país aqui, Austrália, está mais próximo do Brasil, né? Mais parecido um pouquinho com o Brasil. A Austrália teve o pico lá também do dia 23, 24, 25 de março. E desde aqui, ó, quando ele iniciou
quando a curva começou a crescer, isso foi início de março também, tá? 7 do 3, 8, 9, 10 do 3 por aí. E chegou ao mesmo patamar em final de abril. Então durou o quê? Em torno de 2 meses também, tá? Então se você analisar lá, for no site analisar os gráficos, estão todos mais ou menos parecidos. Em torno de 2 meses, tá? Vamos a outro grupo de países, tá? Os que estão chegando lá. França, começa com a França. Então você vê que o pico de contágio da França foi lá depois do dia 6 de abril, né? Março, abril, dia 6 do 4 ali, um pouco depois, entre 21 do 4, 6 do 4, 10, 12 por aí. Se você reparar bem, aqui ó, foi quando a curva começou a crescer. E ainda não chegou, quase chegou aqui, né? Mas depois deu uma recaída. O ideal, lembrando, é que ela passe por aqui e continue caindo. Não chegou lá, mas está quase. Por isso que eles colocaram aqui, ó, quase chegando lá, tá? Quase chegando lá. Se você analisar que foi em meados de março, né? E nós já estamos depois de meados de maio, março, abril, maio, já tem 2 meses. Já tem os 2 meses que a gente viu de quem venceu, mas ainda a França está quase lá, não chegou ainda. Agora vamos ver aqui um país que precisa de ações, tá? Esse grupo de países aqui precisa de fazer mais ações ainda. A Índia, muito parecido com o Brasil, né? Olha só, começou a crescer a curva aqui, início de abril, e lá está crescendo ainda. Ah, deu uma quedinha aqui, será que vai manter? Se manter isso aqui, ótimo, porque já estão no caminho certo. Mas daqui a pouco ela sobe, aí vai precisar de mais ações aqui ainda. Então, a Índia já tem o quê? Quando começou a fazer a curva acentuada aqui, 22, 23, 24, 25 por aí de março, né? Já estou em maio. Então foi meados, final de março. Final de março, então passou o mês de abril todo, o mês de maio quase todo. Então está quase chegando nos 2 meses do que aqueles países que conseguiram vencer. Vamos ver qual que vai ser o comportamento dessa curva aqui, né? Se ela vai subir ou se ela vai descer. Espera-se que ela desça, tá? A Colômbia, nosso vizinho aqui quase, né? Olha só. Também, na hora que a curva começou a subir, foi em torno de final de março. Então você tem aí o mês de abril, o mês de maio, chegando nos 2 meses já, tá? Mas a curva aqui continua subindo. Não tem perspectiva nenhuma ainda de queda. E o nosso Brasil? Nosso Brasil, a curva começou a subir também final de março. Então nós temos aí o final de março, vamos contar o mês de abril todo, o mês de maio já está na metade, um mês e meio. Também não temos, né, nenhuma perspectiva de que a curva vai começar a cair, pelo contrário. A situação aqui não está muito boa não, né? Está todo mundo acompanhando aí as UTIs, os hospitais, algumas cidades, que o negócio está... Não tem perspectiva que essa curva comece a cair. E já estamos chegando nos 2 meses, tá? Desde que a curva que começou, que começou um acréscimo mais leve, mas mesmo assim já começou a crescer aqui, né? Final de março, ali, início de abril. Se quiser mudar para cá, ó, pensar aqui. Então a situação do Brasil não está boa, por isso que ele foi classificado com o precisando de ações. E quais são as ações aí, né? É o padrão que todo mundo está falando, quer dizer, com algumas exceções, né? Alguns pouquíssimos cientistas aí falam contra isso aqui, mas é a rapidez das ações, ficar isolado em casa,
Viagens, né? Restrição de viagem, de locomoção. Aqui a gente não faz, tá? Mas é testes, testar a população muito, usar máscara, distanciamento social, tá vendo? É o que o pessoal fala, não tem muita mudança. E ser paciente, não abrir muito cedo, né? Não apressar. Não é possível que um país não consiga aguentar 2 meses e meio com o comércio fechado, com as fábricas fechadas, né? Nós vimos que tem vários países que conseguiram isso, por que a gente não vai conseguir também? É isso. Um abraço, até a próxima.